Bom dia aos amigos do Senalba Caxias. Estamos ao vivo aqui pela plataforma do Facebook. Hoje temos Marcos Abreu, ex-conselheiro tutelar, que vai nos explicar um pouco de como funciona, né, o conselho, né, na época que ele trabalhou, o que faz um conselho, porque um conselho tutelar, porque as pessoas acham que é só para compra de vaga na educação infantil e tirar os filhos dos pais quando é abrigado, né? Esse é o contexto, digamos, que a gente escuta até hoje. Mas claro que o conselho é muito mais do que isso, né, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Clayton, tudo bem? Bom dia, pessoal do Senalba e para todo mundo e nosso abraço, nosso bom dia. Pois é, Clayton, eu tive essa experiência aí como conselheiro tutelar em Caxias do Sul entre 2007 e 2013. Eu, inclusive, fui coordenador dos dois conselhos, né? Duas vezes no Conselho Tutelar Norte e mais duas vezes coordenador do Conselho Sul. Eu acho que, eu não sei como é que está atualmente, né, Clayton? Por isso seria importante se tivesse conselheiros que estão atualmente trabalhando na área, para esclarecer para a comunidade a importância do conselho tutelar e fazer, digamos assim, esse parâmetro como era anteriormente, que era no meu período, né? E como está atualmente. Eu acho que seria muito importante isso, até porque o servidor público e o conselheiro tutelar, ele é um servidor público, ele deve sim mostrar a cara, né, para falar sobre as suas atividades, quando é chamado por uma instituição da tamanha importância do Senalba aqui em Caxias do Sul. O Senalba tem feito um belíssimo trabalho através da sua diretoria, de seu presidente. E para quem tem acompanhado, como eu, o trabalho de vocês, eu acho que seria muito importante sim a presença dos atuais conselheiros tutelares ou de um representante deles para debater, para tocarmos ideias, porque aqui ninguém vai pegar no pé de ninguém. Bem o contrário, o que o Senalba quer é que essa instituição, Conselho Tutelar, seja cada vez mais bem vista pela sociedade. Porque o Conselho Tutelar é um órgão que deve, sim, né, aparecer na sociedade, mostrar o seu trabalho, o que está sendo feito. Porque se não fizer isso, não tem o porquê de ter Conselho Tutelar, né, Clayton? A gente, bem o que tu colocou, né, Marcos? A gente quer mudar a visão de que as pessoas têm sobre o Conselho Tutelar. Hoje a gente tinha convidado, desde a semana passada, o Conselho Sul, né? Porque a gente já tinha feito uma live anteriormente com o Conselho Norte. Então a gente também dá oportunidade a todos. Então a gente tinha feito esse convite ao Conselho Sul a semana passada, nós reforçamos essa semana através do e-mail, mas infelizmente não conseguimos, que era justamente ver, né, você que foi ex-conselheiro com a atual gestão, né, Marcos? Claro, Porque o claro. Conselho Tutelar faz um trabalho importante, pago com o dinheiro de toda a população caxiense, tem uma responsabilidade muito grande, porque são 10 conselheiros para toda a cidade, ou seja, a caneta do conselheiro tem, sim, uma importância enorme. E a gente fica super chateado, Marcos, porque em 2018 nós tivemos aquela audiência pública da educação infantil, né, onde tu nos abriu espaço também lá na rádio, para a gente poder estar debatendo com a sociedade. Como estão as nossas crianças hoje? Bom, não tivemos o retorno aquela vez do Conselho Tutelar numa audiência pública, aonde lotamos a Câmara de Vereadores. Você, com grande experiência, sabe que uma audiência pública, às vezes, é só balela e vai meia dúzia de gato pingado. Nós lotamos naquela época que podia aglomeração. Em Muito. 2019, teve a FAS, que baixou os salários, novamente o Conselho Tutelar não esteve presente, não falou. Então, com crianças, com jovens, que é parte do Conselho Tutelar, não esteve presente, onde teve inúmeros problemas de lá para frente com o rebaixamento de salário e a qualidade do serviço, que acabou dando abuso em várias casas lares, né, e outras coisas que aumentou. Então era importante, né, a gente ter um conselheiro hoje falando. A gente que não está batendo em ninguém, longe disso, só que a gente fica chateado porque a gente vê os conselheiros fazendo lives aí em vários locais, e o Senalba é o representante
da grande fatia da educação infantil em Caxias do Sul. São 190 escolas privadas, 47 conveniadas e toda a área da assistência. Se nós não conseguimos sensibilizar o conselho para fazer uma live pré-agendada, né? Fica assim um descrédito, parece que eles têm com o Senalba, não sei, ou com a sociedade, porque a gente queria era ver como tá nossas crianças hoje, Marcos. Na tua época, como que era feito com o pessoal que pedia moeda nas ruas? Como vocês fizeram esse trabalho preventivo? Que é o que a gente gostaria. Sabe que esse trabalho do Conselho Tutelar, Clayton, ele é um trabalho, na minha opinião, assim, maravilhoso, porque tu te coloca como cidadão e, ao mesmo tempo, você é um profissional da área para desempenhar esse papel tão importante dos conselheiros tutelares. Na nossa época, na minha época, entre 2007 e 2013, nós fizemos coisas assim que nunca tinha acontecido em Caxias do Sul. Por exemplo, essa questão que tu fala aí, já teve também outros conselheiros que na época também já vinham atuando e forte sobre essa questão em relação aos meninos e meninas que ficavam muitas vezes nas sinaleiras. Eu me lembro de fatos que, inclusive, às vezes até o próprio pai, a própria mãe, muitas vezes manda gurizada para a sinaleira, né? E isso é muito preocupante, porque o menino, a menina, a criança, né, ela tem que estar na escola, não tem que estar em sinaleira para pedir dinheiro, para depois muitas vezes chegar em casa, entregar o dinheiro, e o pai muitas vezes gastar em droga ou álcool, coisa parecida que, como a gente, em alguns momentos, a gente viu. Criança tem que estar na escola, né, Marcos? Criança tem que estar na escola. Então é importante, tu fala com bastante propriedade, até porque, veja bem, quando os pais saem das suas residências para trabalhar, muitos deixam nas escolinhas. Com esses profissionais, que tu és o presidente desses profissionais e conhece muito bem a realidade desses profissionais. Então, eu acho interessante que tu coloca, porque o Conselho Tutelar deveria estar de mãos dadas com esses trabalhadores da tua categoria, porque é eles que cuidarão e farão a parte, enquanto os pais biológicos estão trabalhando, a parte até muitas vezes do pai e da mãe naquele horário que eles estão trabalhando, que é dar a devida educação, a segurança para essas crianças. Então, eu acho muito importante isso que tu coloca do profissional da categoria do Senalba, do educador, né, ficar atento e darem-se as mãos, o Conselho Tutelar, enfim, os profissionais, as famílias, o próprio poder público, para realmente trazer, né, na pauta o que de fato ocorre hoje nessa área da criança e do adolescente. Como eu colocava anteriormente, existem muitos casos e ninguém melhor que o professor. Muitas vezes a criança está ali, né, com o professor, e muitas vezes a criança desabafa. Estou com fome, em alguma outra situação até mais grave pode estar ocorrendo. E o profissional, que é esse profissional da tua área, é o primeiro, muitas vezes, a constatar essa situação quando o pai e a mãe, muitas vezes, são omissos, né? Então, acaba, muitas vezes, o profissional da tua categoria dizendo e auxiliando o que fazer com essa criança, comunicando, inclusive, as próprias autoridades sobre esses fatores. Por isso que eu acho importância, sim, acho que o Conselho Tutelar, não sei quem é que está falando hoje em nome do Conselho Tutelar Sul, eu fui 2 vezes coordenador lá, mas o Conselho Tutelar sempre foi muito atuante, pelo menos na minha época, em relação a essas questões, porque a gente sabia e tinha essa visão, Clayton, que eu estou te passando, em relação a essa questão toda de unir, né, os profissionais, o educador lá da escolinha, o conselheiro tutelar, o poder público. Acho que isso é muito importante, por isso que acho que o Conselho Tutelar deve se fazer presente, sim, nessas questões, ainda mais como instituição. Quer dizer, é servidor público, tem que mostrar a cara, né? A gente vê que o Conselho Tutelar é o guardião, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente fica aqui um pouco chateado, porque nesses quase 3 anos, né, Marcos, a gente, mais de 1.000 dias, porque 3 anos, há mais de 365 cada ano, ou seja, a gente não conseguiu uma única vez arrumar um conselheiro tutelar para ir numa escola de educação infantil. Tu acompanhou a cidade inteira, a gente fez matérias em capas de jornais de grande circulação, onde faltava comida e uma série de coisas, e o Conselho Tutelar a gente não conseguiu
30 minutos de um conselheiro para ir visitar uma escola. Então, a gente vem conseguindo outras instituições, por exemplo, a SMED é parceira, que a gente vem encaminhando um ofício mensalmente, onde a gente diz às empresas, escolas que não estão pagando os trabalhadores. Bom, se não está pagando o trabalhador, automaticamente não vai ter o cuidado com a criança. E a SMED corta o repasse. Veja bem, até que se mostre. Em contrapartida, o Conselho Tutelar, a gente não consegue sequer um ofício de um feedback. Então, a gente acha, sim, importante, tanto que na posse do Conselho Tutelar eu estive presente, e na audiência pública que o Conselho Tutelar fez, eu fui. E aí foi ali que a SMED está fazendo esse trabalho de parceria junto com a gente. Mas o Conselho não vê a importância, provavelmente, do nosso trabalho, porque em 3 anos não tivemos feedback. Hoje, eles não puderam participar e não nos deram um retorno. E eu vejo, Marcos, não sei se na tua época era, mas agora está muito burocratizada. É um desabafo aqui de todos esses tempos, porque a gente fez uma audiência pública esses dias atrás, na área da assistência, imagina, idosos, crianças, jovens, que a gente não sabe o que estão fazendo. Foi a única instituição que eu tive que mandar e-mail e fazer um monte de coisas. Veja bem, a presidente da FAS a gente falou por telefone e estava tudo certo. A Câmara de Vereadores e todas as instituições, mas o Conselho exige toda uma parte burocrática para você conseguir um ofício, para você conseguir algum feedback. E aí eu me pergunto para ti, o que faz um conselheiro assim no dia a dia, como é que funciona para as pessoas que vão buscar, já que a gente não consegue o conselheiro atual, né, falar, você com toda a tua experiência, quando que o pai ou o familiar busca o conselho e o que o conselho pode ajudar, além de tentar conseguir uma vaga na educação infantil ou tirar o filho, né, botar dentro de um abrigo, como a gente escuta todo dia na rua? Sabe, Clayton, que o Conselho Tutelar tem uma atividade assim, muito interessante, porque tu fala muito bem quando tu diz assim, em relação a se aproximar mais das outras instituições, o Conselho Tutelar enquanto instituição. E isso é muito importante, o Conselho Tutelar, eu não posso falar agora atualmente pelo mandato atual, mas em outros momentos, eu sei que eu conheço, inclusive outros coordenadores que, assim como eu, atuaram na área do Conselho Tutelar, nós sempre abrimos as portas para todas as instituições, no setor privado, público, enfim, nós sempre nos colocamos à disposição porque sabemos da tamanha importância que tem essa instituição no Conselho Tutelar. Porque quando o Conselho Tutelar é atuante, ele é uma autoridade. O que às vezes noto assim, é que parece que alguns conselheiros não se deram conta ainda desse papel deles importantíssimo diante da sociedade, de articular as políticas públicas. Deveria ser o contrário, viu? Não deveria ser o Senalba fazendo suas reuniões ou as audiências, deveria ser o Conselho Tutelar, né? Porque na nossa época era assim, nós articulávamos, nós fazíamos à frente, nós chamávamos a rede de proteção à criança e ao adolescente para apresentar projetos. Um exemplo desse projeto que nós apresentamos na época foi o projeto Kenny, um projeto maravilhoso que tirou muitos meninos e meninas em uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Na Zona Norte, né, Marcos? Na Zona Norte. E aí você tem que se unir, você tem que procurar muitas vezes a escola, o presidente do bairro, o pastor, o padre, enfim, né, a UBS, todas as instituições. E se colocar à disposição. Esse é o papel do conselheiro tutelar. Quem não faz isso não sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro. Compete ao Conselho Tutelar articular políticas públicas junto com as comunidades. Bom, a partir daí tu já viu, né, meu amigo Clayton? Necessariamente é preciso que esses profissionais da área daí do Conselho Tutelar estejam cientes desse papel importantíssimo, ainda mais agora nessa época que nós estamos vivendo, porque é uma época muito difícil
onde há um desemprego muito grande, onde há uma descredibilidade junto às instituições. E por isso é que mais do que nunca o trabalho em rede é importantíssimo. Foi o que aconteceu no projeto Canyon, né? Onde se fez isso, e até hoje o pessoal fala muito bem desses projetos e de outros que foram feitos na época. Só para te ter uma ideia, Clayton, na minha época, inclusive foi matéria do Jornal Pioneiro, de editoriais na época, nós tínhamos um problema muito sério na época, porque hoje os conselheiros tutelares eles têm um avanço que nós, na época, lutamos para conseguir, que era o Vale Transporte, que é para que as pessoas pudessem, muitas vezes, ir até os atendimentos. Na nossa época não tinha isso, não se dava, não se liberava, era muito difícil conseguir, junto à Fundação de Assistência Social. Hoje, o pessoal, a gente sabe que tem. Ou seja, fica mais fácil de você notificar, chamar as famílias para se deslocarem até o local. Na nossa época, devido a essa dificuldade, que não tinha, muitas vezes, esse aparato todo do poder público ajudando, para que as pessoas, enfim, para que as famílias pudessem se deslocar até o Conselho Tutelar. O que nós fizemos? Nós criamos um projeto que, na época, foi muito importante, que nós íamos até as escolas. Nós íamos na direção da escola tal, conversava com o diretor da escola, pedia lá 1 ou 2 salas, ou 3 salas que fossem, né? E nós íamos fazer atendimento, sabe? Que dias que nós íamos? Nós íamos lá no sábado, ficávamos muitas vezes lá o dia todo lá, manhã, tarde, fazendo atendimentos na escola, porque o pai e a mãe não tinham condições de faltar ao serviço, que podia perder o emprego, era uma alegação dos pais na época, não posso ir para o conselho porque tem esse problema. Não posso porque não tenho condições, não posso ir porque não tenho condições de pagar a passagem do ônibus. Às vezes vocês chamam o pai, chamam a mãe, só ali são 3 passagens. Dependendo do lugar da cidade, você tem que pagar, né, para deslocar até um local, muitas vezes até mais que 3 passagens, entende? Não tinha essa integração de ônibus que tem hoje. Na minha época era diferente. Foi depois que foi feito esse projeto de integração. Mas assim, nós arrumávamos solução, porque não podia ficar aquele menino, aquela menina naquela situação de abandono, digamos assim. Então, nós fazíamos esses mutirões. Vou dar até o nome aqui para te fazer a justiça. Os conselheiros que foram, na época, e que se engajaram nesse projeto. Vocês devem conhecer a conselheira Terezinha Pescador, foi uma das que nos ajudou muito na época, e a Joyce, também, que era conselheira tutelar, que infelizmente, agora há poucos dias atrás, a Joyce Ferreira, né, essa Covid-19 acabou levando a nossa conselheira tutelar Joyce, que trabalhou bastante no primeiro mandato entre 2007 e 2010. Então, eram profissionais, pessoas que vestiam realmente a camiseta e que não tinha hora, não tinha dia, o pessoal ia a 1000. O conselheiro tutelar, ele deve ter isso com ele, ou seja, ele tem que fazer um trabalho que realmente a comunidade se sinta, né, à disposição e veja ele como um profissional realmente nato. É que nem jogador de futebol, viu, Clayton? Você sabe quando o cara é boleiro, quando o cara não é, né? Então, o conselheiro deveria ser igual, né? O cara não é para coisa, cai fora, dá lugar para outro. Porque ali não é só questão salarial, é questão também de amor, é questão de fraternidade. Porque o conselheiro tutelar, ele vê muitas coisas que a sociedade muitas vezes não sabe nem que existe. Situações assim muito extremas, situações assim dificílimas em relação a certas famílias ou certos atendimentos que passam por lá. Então, por isso é que eu digo isso, né? Deveria ser que nem jogador de futebol, né? O cara vê se é ou não para coisa, ele vai cair fora, dá lugar para outro. O trabalho em rede, né, Marcos? Antes de fizer esse mutirão, a gente precisa muito, porque a gente vê o que vem dando certo. A balada segura, por exemplo, a gente vê as instituições aí, Polícia Federal, Guarda Municipal, o pessoal do Trânsito e outras tantas instituições trabalhando juntas. Era isso que a gente gostaria aqui do Senalba, conjuntamente com a Câmara de Vereadores, que foi parceira no pessoal da pasta da educação, mas o Conselho Tutelar também, porque cada um vai olhar dentro das suas atribuições aquele local. E automaticamente a gente vai melhorar e prevenir, né? Porque o Conselho Tutelar busca mais a prevenção, como você fazia, para que a gente não chegue ao extremo de ter que tirar uma criança da família, né? Fazer esse trabalho de pontes entre as entidades
para que essa criança ou esse adolescente ele consiga um curso de menor aprendiz, né? Que ele tenha a vaga na escola perto da sua casa, né? Então, esse trabalho em rede é fundamental, porque quando a gente trabalha isolado, né, Marcos, tudo fica mais difícil, né? As coisas não fluem. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós, no projeto Canyon, procuramos, na época, o presidente do bairro, o Marciano, que foi muito atencioso com a gente, participou de todas as reuniões, né? A UAB participava, todas as instituições que tu imaginar, o pessoal participava das reuniões. E devido a isso, foi um sucesso na época o projeto Canyon por causa disso, né? Ou seja, todo mundo participou. O Conselho fez a frente, mas as outras instituições vieram todas juntas, porque sabem e entendem da importância do Conselho Tutelar nessa, digamos assim, articulação junto à Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Só para a gente ter uma ideia, na época do projeto Canyon, a governadora Ieda Crucius convidou, né, o Conselho Tutelar e outras instituições para que fossem até Porto Alegre, na época, para assinar uma ordem de serviço para a criação de um ginásio de esportes, uma UBS, aqui para Caxias do Sul. Destinou verbas naquele dia. E nós fomos, naquela época, até Porto Alegre, todo um pessoal da Rede de Proteção à Criança e do Adolescente, SMED, Conselho Tutelar e outras instituições, fomos até Porto Alegre para apresentar o projeto. E apresentamos lá o projeto, esse do Canyon. E tu sabe que nós ganhamos, né, uma verba muito boa. Onde é hoje a UBS do Belo Horizonte, foi, então, colocada essa verba para a UBS. E a outra do ginásio de esportes foi colocado ali em cima, ali próximo do Canyon, onde tem aquele centro de futebol, aquele campo de futebol muito grande, né? Ali naquela região entre o Canyon e o Belo Horizonte, se me fala a memória. Enfim, mas é isso que eu quero te dizer, a importância do Conselho Tutelar, não só para articular os serviços, né? Ou o trabalho em rede, mas também para articular as políticas públicas. Veja, estou dando um exemplo aqui de investimento, né? De um reconhecimento público de uma governadora, Clayton. Sabe o que é isso? Isso é muito importante. por isso a importância do trabalho do Conselho Tutelar, por isso a importância do conselheiro, dos coordenadores se envolverem mais, dar, como é que se diz o gaúcho? A cara a tapa, para que a sociedade realmente sinta firmeza nessa instituição, que sempre foi muito atuante, o Conselho Tutelar. Talvez alguns conselhos em algumas cidades sejam omissos, mas aí tem o Ministério Público para atuar, para fiscalizar. Aliás, compete também ao Ministério Público, né, averiguar essas situações que tu colocava anteriormente, o porquê da omissão, por que não estão participando, por que não estão se integrando. O Estatuto é bem claro, tem que ter essa integração, inclusive com o Senado ou outras instituições. É necessário, é preciso isso. Caso contrário, é omissão. A gente está dando espaço sempre, né, Marcos? Você é uma pessoa muito experiente, né, que já foi ex-conselheiro, fez um trabalho que nem você está se destacando lá na Zona Norte, e também tinha naquela época, e ainda vai ter quando voltar depois dessa pandemia, as bebidas, que foi proibida naquela época, a entrada de menores, que tu tinha me falado em outro momento, que gostaria que tu salientasse, né, a importância que o Conselho tem, porque tu vê, até à noite vocês trabalhavam visitando casas noturnas, porque o jovem que acaba ingerindo bebida alcoólica acaba tendo problemas depois no estudo, né? O que nos fez vir a tomar essa posição tão criticada por alguns conselhos ou por algumas pessoas ligadas à Rede de Proteção à Criança e Adolescente e tão aplaudida e reconhecida na época pela sociedade civil organizada? O que nos fez tomar essa posição? Bom, nós, por diversos atendimentos que fazíamos na época, constatamos que, infelizmente, essa questão do alcoolismo e da drogadição, muitas vezes saía a partir das casas noturnas e da omissão dos pais em relação à responsabilidade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos seus filhos. O que foi feito na época? Foi feito, então, mutirões com o Ministério Público, né, que comprou a parada, na época da doutora Adriana Carina Diesel, e também a Brigada Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria de Trânsito, enfim, todo mundo foi, o Conselho Tutelar, todo mundo foi, assim, para a rua naquela época, porque era muito grave. Infelizmente, alguns proprietários de casas noturnas
eles veem, né, o nosso jovem, o nosso adolescente, como uma forma de lucro imediato, né, em relação à questão da venda de bebidas. E isso é muito ruim, porque eles deveriam ver o jovem como o futuro do Brasil. Já que o jovem é visto como o futuro do Brasil, você tem que preservar, até porque ele não está ainda completamente pronto, a questão biológica dele, enquanto formação, digamos assim, para ele ficar a todo momento, que nem a gente vê nas ruas aí, às vezes, eu depois que eu saí do conselho, eu fico apavorado, eu vejo meninas, às vezes, de 12 anos, 10, 12 anos, com um litrão de velho barreiro na mão, nas madrugadas, quer dizer, é inadmissível isso. O conselheiro tutelar, ele é guardião, ele tem que dar cara a tapa para evitar esse tipo de coisa. Na nossa época, nós fazíamos, sim, fomos bastante questionados, mas fomos aplaudidos também. Aplaudidos pela nossa ação rigorosa e pela nossa audácia de fazer o que deveria fazer. Porque a função, que falou muito bem no início da fala aqui de hoje, que o conselheiro tutelar é um guardião. Ele deveria ser e continuar sendo esse guardião para todos os fatos que colocassem em risco a nossa criança e o nosso adolescente. E é o que nós fazíamos na época, nós dava cara para essas situações para que não se visse, infelizmente, da forma como a gente estava vendo, que era uma vergonha. Teve um período aí que tu via, hoje até nem tanto, mas tu via meninos e meninas aí, verdadeiros absurdos, né? E se hoje ainda tem essa proteção, se hoje ainda algumas casas noturnas têm algum, digamos assim, medo em relação ao fato de deixar meninos e meninas menores entrar nas casas noturnas, é justamente pelo trabalho que foi feito lá em 2007 e 2013, porque o Conselho Tutelar não foi medroso, o Conselho Tutelar foi atuante. Ah, mas não é atribuição. Como não é atribuição? Tu estava no plantão, aí chegava uma denúncia. Hoje, na casa noturna, tal, tá acontecendo festa, assim. E tu estava no plantão. Tu não vai? Como é que eu não iria numa situação dessa? Mas a menina está muitas vezes numa situação até de abandono, como nós constatamos em várias fiscalizações que foram feitas na época. Eu chegava lá, encontrava lá uma guria, muitas vezes de 16, 17 anos, e aí, teu pai e tua mãe sabem aqui? Não, faz um ano que eu estou fora de casa. Mas o Conselho Tutelar não foi avisado, não tem denúncia? Eu não sei, meus pais devem ter feito, mas a gente não... Enfim, eu estou aqui, ainda muitas vezes até queria discutir contigo e brigar contigo, porque você não tem o direito, nem meu pai, nem a minha mãe tem esse direito de vir aqui na casa noturna e me retirar e levar para onde tem que levar. Não, nós temos o direito, sim, o dever, a partir do momento que entra uma denúncia, o conselheiro tutelar deve ir até o local, solicitar, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o auxílio da Brigada Militar, ou mesmo da Guarda Municipal, e ir até o local para ver o que está acontecendo. Não o que a gente está vendo aí em alguns momentos aqui, que a gente vê que, infelizmente, parece que o pessoal não está seguindo muito essa risca. O Marcos Fabiano não sabe o que fala. Eu sei muito bem o que falo, tanto que eu nunca fui processado e nem condenado como conselheiro tutelar. Eu fiz o meu trabalho como tinha que ser feito, vestindo a camiseta. Eu desafio qualquer conselheiro tutelar, anterior ou atual, para dizer o contrário. A gente está deixando sempre, né, Marcos, a disposição para que o Conselho é um órgão muito importante, inclusive na posse, estava o prefeito de Caxias do Sul com um monte de atribuições, estava lá na posse dos conselheiros, porque a gente sabe a importância, porque é o guardião, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalhar em rede, como vocês trabalhavam, é o caminho. E aqui, o que mais a gente gostaria aqui de dialogar, e que infelizmente não estamos conseguindo, mas as pessoas refletirem não é se volta ou não para dentro da sala de aula as nossas crianças das creches, né, da educação infantil, mas o que elas estão fazendo em casa, porque temos mais de 4.000 vagas compradas pelo poder público, ou seja, essas crianças são em situação de vulnerabilidade social e que muitas vezes estão com o abusador agora 24 horas por dia. E a gente, né, como não temos a fala do Conselho Tutelar, não sabemos como está, o que está sendo feito. É só a cesta básica? Quer dizer, como está o cuidado com essas crianças? Eu vi anteriormente algumas lives do Conselho falando sobre o Setembro Amarelo, que nem eu estou vestindo aqui, para chamar a atenção sobre o suicídio,
Mas essa temática sobre a educação infantil, ninguém abordou e que a gente está tentando abordar já aqui, não tivemos sucesso nem com o Conselho Norte e nem com o Sul, sobre como estão as crianças, Marcos. Não é preocupante? O que elas estão fazendo em casa? Elas estão abandonadas porque os pais voltaram a trabalhar? Aonde estão essas crianças? Que tipo de cuidado teria que ter sido feito? Como não temos a fala do conselheiro atual, o que você faria, né, como toda a tua experiência, ou o que vocês fizeram já em outros momentos que tu estava à frente da pasta? Eu não sei como é que é atualmente o trabalho dos conselhos, né? Mas nós não tínhamos na nossa época essa epidemia da Covid-19 e é uma coisa preocupante. Eu até me perguntei várias vezes isso que tu está falando aí, Clayton, como é que estão essas famílias, essas principalmente que estariam, digamos assim, em situação de vulnerabilidade social? Como estariam? Até porque, pelo que eu estou sabendo, parece que o próprio conselho está trabalhando ainda de forma. Parece que é só 50%, se me fala a memória, enfim. Isso, é remoto. Então é pior ainda, é mais grave ainda, né? Porque num momento como esse, aí é que o pessoal deveria estar na rua. Mas assim, eu acho, olhando assim, vendo assim de longe essa situação toda aí, que o Ministério Público deve estar acompanhando o trabalho, né, do próprio Conselho Tutelar. Talvez, inclusive, orientando ou encaminhando algumas situações à rede de proteção à criança e adolescente para que sejam atendidos. É um momento realmente novo, é um momento que a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Eu acho que talvez o jovem, o adolescente, nunca esteve tão desassistido como agora. E tu foi muito assim, feliz em colocar essa posição tua em relação a esse cuidado que tu está tentando dizer, né, que o nosso jovem não está tendo em relação a algumas situações. E justamente por isso que eu concordo contigo. Como estarão esses jovens? Como no caso de um abuso, por exemplo, né? Como está na mão do abusador? Está com quem? Onde que está? Como é que está? Como é que não está? Como é que está ocorrendo? Como é que estão chegando as denúncias ao Conselho Tutelar? O pessoal está atuando, está notificando, não está? Enfim, é uma preocupação realmente muito, muito grave. Porque enquanto não se sabe isso, provavelmente muitos jovens, muitas crianças, infelizmente, possam estar nessa situação lamentável de abandono. Abandono por parte do poder público, e quando eu falo poder público, eu falo de toda a rede, né? Porque pode não estar chegando lá, e muitas vezes até da própria família, que deveria ser quem deveria estar amparando, cuidando, zelando pela criança, pelo adolescente, e não está, quer dizer, está, infelizmente, a criança numa situação de vulnerabilidade social muito grande. E aí, por isso, talvez, então, que a gente fala, e tu tem razão, que deveriam, sim, serem feitas as audiências públicas, mesmo que seja online, mas que se fizesse, né? A participação do Conselho Tutelar nesses debates que vocês estão fazendo, acho que também seria importantíssimo, até porque tu conhece muita coisa que o próprio Conselho Tutelar não conhece. Eu tenho certeza que muitas coisas chegam para ti como profissional, como presidente do sindicato, e que os teus trabalhadores têm essa confiança em ti, que muitas vezes trazem para ti coisas que não chegam nem para o Conselho Tutelar. Por isso que eu acho que essa importância é muito, assim, importante, que se aproxime, então, o Conselho, o Senalba, enfim, toda a rede pública, para, de repente, permitir que se possa fazer um trabalho melhor junto a essas crianças e esses adolescentes. Porque eu me coloco sabendo como a gente, imagina, em 2007 e 2013, nós não dava conta, eram muitas denúncias. Eu me lembro que uma vez o pessoal da imprensa, inclusive, ia lá, fazia o levantamento, o pessoal mostrava muitas e muitas notificações muitas vezes de 6 meses, 1 ano, e que não conseguia dar conta. Imagina hoje, 2020, ainda mais com Covid-19, alguma coisa está acontecendo. Não é possível que tenha se reduzido tanto, né, esses tipos de denúncias. Seria o contrário, está aumentando. Até porque não se aumentou o número de conselheiros tutelares, não aumentou a rede de proteção à criança e adolescente. Bem ao contrário, esfacelaram agora nos últimos 3 anos aí com essa guerra. E teve uns quantos centros educativos que ele fechou, simplesmente fechou, né? E aí, o que aconteceu? Essas crianças ficaram aonde? Ficaram em casa. Não tinha mais nem para onde se deslocar para fazer
o acompanhamento, né, junto aos monitores, enfim, dessas pessoas que tinham os convênios. Acabaram com os convênios, tu sabe, né, Clayton? Acabaram com vários convênios, fecharam vários centros educativos, e lá em 2007 e 2013, faltavam muitos centros educativos, faltavam muitas instituições ainda para atenderem devido à demanda que era muito grande. O que aconteceu entre 2013 e 2020? Será que houve uma mágica que a gente não está sabendo? Porque a sociedade aumentou, bota aí 20% o número de habitantes de população em Caxias do Sul em quase 10 anos, né? E o número reduziu, o número de atendimentos? Reduziu o número de ocorrências? O que está acontecendo? Eu, sinceramente, ou eu sou muito burro, ou alguma coisa está errada. Não é normal o que está acontecendo em Caxias do Sul. E o conselho, né, Marcos, ele precisa, talvez, como a gente não tem nenhum conselheiro aí do Sul que foi convidado dessa vez, a gente não sabe como anda, mas a gente sabe que as instituições, como Brigada Militar, que é uma instituição aí centenária e também, às vezes, conservadora, aderiu a números móveis, como o WhatsApp, não sei se na tua época tinha, né? E outras plataformas. Começando em 2013. Estava começando lá em 2013. Eu até queria pedir para os conselheiros do Sul se tinha hoje, por exemplo, um número móvel, um WhatsApp para as pessoas fazerem denúncia, porque a gente não pode ficar mais no orelhão, né? Eles desapareceram da nossa cidade, então está todo mundo utilizando essas plataformas, inclusive a Guarda Municipal vem utilizando, a própria Brigada, né? O Conselho Tutelar, a gente gostaria de saber se existe esse tipo de coisa, porque senão a gente não consegue informar as pessoas como acessar o Conselho. Será que é só por número fixo? Como faz hoje, por exemplo? Né? É uma pergunta que eu não sei dizer aos nossos... Pelo que eu estou sabendo, o pessoal é por telefone, né? Ou convencional ou celular no plantão. Pelo meu, a princípio, é o que eu estaria, digamos assim, sabendo hoje. Hoje realmente, tu tens razão, é uma dificuldade até para entrar em contato com o Conselho Tutelar no final de semana, né? Uma coisa é tu pegar o Conselho Tutelar em 2013, outra coisa é pegar o Conselho Tutelar em 2020, com todos esses avanços, tecnologia e tudo, o WhatsApp e outras, né, formas que tem para chegar próximo, digamos assim, às denúncias. Eu vejo, assim, com bastante preocupação essa questão do Conselho Tutelar. Eu não vejo, por exemplo, os conselheiros tutelares, agora, época de eleição, por exemplo, cobrarem um número maior de conselhos tutelares em Caxias do Sul, por exemplo. Nós temos, só para te ter uma ideia, isso é grave, viu, Clayton? Santa Maria, Pelotas já tem mais de 4 conselhos tutelares. E Santa Maria, por exemplo, tem lá 300 e poucos mil habitantes, Caxias tem o dobro. E lá eles têm 4 ou 5 conselhos tutelares. Caxias do Sul só tem 2. O que está acontecendo em Caxias do Sul? Será que Caxias do Sul não tem problema social? Vivemos aqui numa Disneylândia, onde não tem problema, é tudo coisa boa, só que parece coisa boa aqui, né? Ou Caxias está fora do Brasil. O que está acontecendo? Isso que eu às vezes procuro me atualizar, digamos assim, porque a nossa realidade, pelo menos no período em que eu estava, era totalmente diferente. A cada vez o bolo aumentava mais, o bolo social, né? E agora não deve ser diferente, porque as questões pioraram 10 vezes mais, piorou muito mais do que estava antes. E nós vivíamos um outro momento, a economia do Brasil naquele momento vivia um outro momento, naquela época que a gente estava lá. E ainda assim, tinham muitos problemas de ordem social. Agora, imagina agora. Né? Imagina agora, com o aumento de problemas sociais, e tu é sindicalista, sabe falar muito bem sobre isso, teve a questão da reforma trabalhista, onde se perderam muitos direitos dos trabalhadores. 5 quilos de arroz está custando R$30 hoje. Quer dizer, a comida do pobre está caríssima, piorou muito mais. Ou será que os pobres de 2010 não são os pobres de 2020? Com certeza que esses pobres continuam aí com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Agora, é isso que a gente tem que cobrar do Conselho Tutelar. E aqui quero, inclusive, me desculpe o Ministério Público, mas na época da promotora Adriana Carina, a coisa era puxada, viu? Tu tinha que te mexer, não tinha muito tititi, não. Então, acho que também compete aí ao Ministério Público ver, olhar também com mais olhos essa situação toda aí, porque Caxias de ontem, não, pelo que eu conheço, não é essa maravilha toda, bem ao contrário, até pioraram os problemas sociais. O que está acontecendo? Então, compete sim também ao Ministério Público
ao Condica também, aqui em Caxias do Sul, fiscalizar, cobrar mais algumas situações, porque é o que a gente está vendo, né? Me desculpem essas pessoas aí que estão hoje envolvidas, né? Mas elas precisam sair das suas cadeiras, do seu conforto, né? Muitas vezes, e botar o pé no barro. Porque na nossa época era assim, nós colocávamos o pé no barro. Nós enfrentava traficante, nós batíamos na cara do traficante para tirar o menino que estava lá, muitas vezes com 5, 6, 7 anos de idade, na mão do traficante como mula, e nós chegávamos lá e dizia, olha, esse menino aqui não é teu, esse menino aqui tem uma família e tal, com licença, né? É isso que o Conselho Tutelar tem que fazer. Ah, mas não dá para meter a cara e tal, pede auxílio policial. A Delegacia da Criança e Adolescente, aqui em Caxias do Sul, o pessoal sempre foi muito atuante. A Brigada Militar em Caxias do Sul sempre foi muito atuante. A Guarda Municipal também sempre muito atuante. Então não tem desculpa de pedir o apoio a essas forças policiais para que acompanhem, para realmente tirar essa criançada toda aí dessa situação de violência, muitas vezes, que tem. E é necessário, sim, que os conselheiros tutelares saiam, levantem, né, das suas cadeiras, dos seus confortos, ou as pessoas que trabalham na rede de proteção à criança e ao adolescente, e se desloquem até essas áreas para ver o que está acontecendo com essas famílias. Porque se em 2007 a 2013 nós não dava conta, hoje está, na minha opinião, está 10 vezes pior. Porque os problemas, eles aumentaram muito. E que eu saiba, não temos aí um mágico de Oz para fazer tantas maravilhas em tão pouco tempo. E a gente, né, Marcos, sempre falamos aqui para vários conselheiros que a gente sabe da dificuldade, às vezes, do Conselho Tutelar ter recurso. E a gente aqui, do Senalba, juntamente com outros sindicatos, falei com vários conselheiros em vários momentos, e agora vou deixar aqui publicizado, que a gente ajudaria a desenvolver um aplicativo para o Conselho Tutelar, para que tivesse mais ferramentas. Porque a gente vê hoje a Guarda Municipal, a Brigada Militar, nas plataformas, por exemplo, Facebook, eles postam as atuações que eles vêm fazendo, no Instagram, né, em vários locais. E a gente sente falta de um conselho tutelar que também trabalhe, converse, dialogue pelas redes sociais. A gente vê as pessoas, o conselheiro Y, X e Z, mas a instituição Conselho Tutelar tinha que ter, como tem a Brigada, a Guarda Municipal, né, um aplicativo, e diante da dificuldade de recurso, eu sempre falei que faria essa vaquinha entre os sindicatos para bancar esse aplicativo para o Conselho Tutelar, mas aqui, Clayton, eu quero fazer a justiça, tá? Pelo menos na minha época sempre foi assim, né? O poder público, ele sempre ajudou muito o Conselho Tutelar naquela demanda que ele teria, digamos assim. Vou te dar um exemplo nosso, por exemplo. Nós tínhamos o Conselho Tutelar ali na época minha, na escola de Pelotas, na Casa da Cidadania, eram 2 conselhos ali. Depois foi mudado. Um conselho ficou ali, que foi o norte, e o outro foi lá para a região sul. Na minha época, inclusive, nós na época inauguramos lá o Conselho Sul, lá nas 18 Forte, que eu acho que deve lembrar dessa época. Sim. Fizemos vários projetos sociais, várias, situações que a sociedade aplaudiu o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar, às vezes, tem um certo ranço da sociedade e tal, às vezes, que não compreende muito o trabalho do Conselho Tutelar. Mas eu vou te dar uma dada, assim, na minha época a gente andava na rua e o pessoal vinha lá parabenizar, parabéns pelas ações de vocês, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está de parabéns, conta com a gente na rua, andando lá no bairro, no ponto de táxi, o pessoal te parando, é tu que é o Marcos Abreu? Sim, sou eu, Marcos. Então, eu quero dar os parabéns, vocês estão de parabéns, o Conselho Tutelar está fazendo isso, aqui. Eu acho que está faltando isso, sabe? Está faltando o Conselho Tutelar, talvez, né, algumas pessoas ali da liderança, fazerem essa frente, né? Não adianta ser coordenador, não faz nada, nem tá lá para dizer o que é, o que quer, o que está fazendo, sabe? Tem que ter projeções, tem que apresentar índice, como nós fazíamos, né? Apresentar índices de violência, abuso sexual, índices, sabe, por exemplo, de crescimentos de vagas em cursos, quantas vagas foram criadas, quantas deixaram de se criar, essas coisas, o Conselho tem que mostrar esse tipo de coisa, e cobrar e fiscalizar, porque compete ao Conselho Tutelar também fiscalizar. E uma coisa que tu falou aí, em relação a algumas
entidades que dão atendimento, né, para essas crianças que muitas vezes acabam sendo institucionalizadas lá, porque muitas vezes o pai e a mãe não conseguiram, digamos assim, fazer a sua obrigação, digamos assim, que está prevista no ECA, acabam indo, então, para esses centros, né? O que eu quero dizer em relação a isso? O conselheiro tutelar compete a ele a fiscalização, né? Então, se tiver algum conselheiro tutelar, mesmo que não seja de Caxias, ou seja de outra cidade, eu quero alertar vocês para isso, né? Isso está, inclusive, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Leiam lá que vocês verão. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar essas instituições. Se não fiscalizar, corre o risco de, daqui a pouco, inclusive, ser denunciado por omissão em relação ao seu trabalho. Porque uma das tarefas do Conselho Tutelar é fazer isso. E uma outra coisa que na nossa época não tinha, sabe? Era o seguinte: eu vou projetar uma quarta-feira, vou ligar para o coordenador da casa tal para dizer que no dia tal, na hora tal, eu vou estar lá. Isso não é fiscalização, né, gente? É piada, né? Pelo amor de Deus. Não tem que estar avisando o coordenador de casa nenhuma. Tu tem que ir lá e chegar na hora que tu achar que tem que chegar e pronto. Isso é fiscalização, né? O do contrário é piada, né? Então, assim, isso compete ao conselheiro tutelar. E muitas vezes alguns conselheiros tutelares têm medo, muitas vezes, por causa da questão do coordenador. Mas o meu coordenador não permitiu. O coordenador não manda nada. O coordenador é um conselheiro como você. Entendeu? E aí o coordenador ele deve saber das suas atribuições. Ele deve saber que se daqui a pouco ele acabar atrapalhando, inclusive, o trabalho de um outro conselheiro tutelar, ele vai responder por isso. Isso está no estatuto também. Então, atenção aí aos coordenadores, vocês não são chefe de ninguém, vocês são coordenadores iguais, vocês são conselheiros tutelares iguais a todo mundo. Então, se tiver algum conselheiro tutelar que tiver medo, porque o coordenador não sei o quê, denuncia o cara, denuncia no Ministério Público, denuncia na Corregedoria. Eu quero ver qual é o promotor, qual a Corregedoria que vai dizer que o conselheiro tutelar está errado, porque foi fiscalizar uma instituição que tinha denúncia. Não existe isso. Se não for, é que ele vai responder por isso. Então, se tem algum coordenador tentando, sabe, barrar algum tipo de fiscalização, meu amigo, passa por cima disso e vai à luta, porque daqui a pouco quem vai responder é você. Mas o colegiado não autorizou, porque você tem que ter um colegiado no Conselho Tutelar para autorizar. Manda o colegiado, inclusive, para aquele lugar, porque o colegiado não sabe qual é a função dele. Porque a lei é muito maior que um colegiado. Eu sempre passei por isso muitas vezes. Tem gente que queria muitas vezes botar, né? Porque tu não pode fazer isso. Então faz o seguinte, me denuncia se tu acha que eu estou errado. Temos aqui, Marcos, a Fabiana Bressolin, assunto urgentíssimo, a demanda é grande, poucos conselheiros, pouca vontade. As visitas deveriam acontecer primeiramente nas escolas de educação infantil. Tem a Ana Santos, parabéns ao trabalho, a Terezinha Salete, enfim, tem algumas pessoas aí se manifestando, que depois dessa live aí vai ser reprisada no YouTube, né, e depois vai para os nossos aplicativos e nos grupos do Senalba. É aquilo que a gente estava falando antes, né, o sindicato ele não tem o poder de entrar nos locais. No ano passado, a Câmara municipal aí na área da pasta da educação, a comissão de educação foi junto com a gente, mas a gente não avisou, né, as escolas, mas a gente tentou organizar numa rede. Numa escola, a gente ficou proibido de entrar, tivemos que chamar a brigada militar, né? Outras teve veneno de rato, teve inúmeros problemas que a gente conseguiu no teu programa apresentar, inclusive que faltou água, os educadores puxaram água de baldinho e depois foram demitidos. Escolas que não tinha luz. E, infelizmente, né, Marcos, eu não tive, né, a ajuda do conselho. Eu fui várias vezes, pessoalmente, quando era na Visconde de Pelotas, e que hoje é aqui na estação férrea, né? Hoje os dois conselhos, o Norte e o Sul. Outro erro, né? Deveria ter um conselho por cada região, né? Para melhorar, para facilitar, inclusive, o trabalho do próprio conselho. Eu não sei como é que esses conselheiros que estão aí, do governo Guerra, aceitaram isso. Porque o Conselho Tutelar é uma entidade autônoma.
Não é o prefeito que vai dizer, vou fazer isso aqui. Não, só um pouquinho. O senhor vai ter que nos ouvir. Lá não tem condições, o senhor vai voltar a uma coisa que era feita há 20 anos atrás e que estava errada, tanto que foi trocado. E o cara faz isso e ninguém calça, sabe, a cara para dizer, não, o senhor não pode fazer. Denuncia no Ministério Público, vai para a imprensa, faz uma AROE. É isso que está faltando no Conselho Tutelar. Como é que os caras deixaram voltar um atraso como esse de centralizar os conselhos tutelares? Quando, na verdade, todo mundo sabe que tem que ser descentralizado. Então, alguma coisa está faltando. Me desculpem os atuais coordenadores, ou quem era o coordenador ou a coordenadora na época, mas está faltando, sabe o que, gente? Está faltando camisa. Está faltando isso aqui, ó. Marcos, estamos encaminhando para o final. Tem a Ana Santos, parabéns ao Marcos pelo teu lindo trabalho honesto que tu fez. E a gente aqui, né, Marcos, não estamos aqui querendo rebaixar o Conselho Tutelar, mas pelo contrário, dizer que ele tem um trabalho importante, dizer que o Senado Caxias estamos de portas abertas para trabalhar em rede, porque em rede a gente vai conseguir melhorar a vida das crianças da educação infantil, das crianças que estão na área da assistência, sejam elas abrigadas ou não, porque juntos podemos melhorar muito mais as coisas. A gente vem vendo aí, na parte do sindicato, entidades que contratam pessoas sem perfil, frios, e que aconteceu muito esse ano no início, e que teve vários abusos, e que a gente encaminha, né, para o Conselho, mas se nós pudéssemos fazer a visita em loco, cada um ia cuidar da sua atribuição, com certeza as entidades iam ter mais cuidado no contratar esses profissionais que não são qualificados, né, para a área. O Conselho ia fazer o seu trabalho, só que nós íamos estar unidos e não fragmentados, como estamos há 3 anos que eu tento, e até hoje, infelizmente, é triste dizer isso, mas não consegui que o Conselho nos acompanhasse em uma visita. No início desse ano, tivemos um problema antes da pandemia em escolas de educação infantil, tínhamos números materiais, e nós não temos voz de chegar entrando dentro da escola, mas o Conselho sim. E aí ficou para que tivesse autoridade, mais uma denúncia eles iriam. Quer dizer, a gente esbarra muito na parte burocrática e que, às vezes, o olhar do conselheiro saindo, indo lá ver, poderia fazer a diferença. E muitas vezes evitando que ocorressem algumas situações que tu coloca aí como denúncia em algumas escolas, porque se o Conselho Tutelar estivesse fazendo a sua parte, digamos, enquanto fiscalizador nas instituições públicas, que é o que prevê, né, o Estatuto, ele estaria também com isso fazendo um trabalho preventivo, onde os coordenadores, enfim, os donos das escolinhas estariam mais, assim, atentos a determinadas situações, que hoje, como não tem essa fiscalização, aí realmente acaba ficando complicado, né? E vejam bem, a maioria dessas escolinhas, mesmo sendo particulares, né, Clayton, elas recebem verba do poder público para, muitas vezes, comprar a vaga para uma escolinha, porque não tem, falta escolinha pública para as crianças. E aí o poder público acaba tendo que comprar a vaga nessas escolas particulares, que é aí onde você também está falando que está problema. Mas mesmo assim, eu acho que o Conselho Tutelar poderia, sabe, juntamente com a SMED e tal, ajudar a fiscalizar melhor, né, esses gastos, digamos, aí, que estão sendo feitos em relação a esses investimentos para as crianças e para as escolinhas. Porque somente assim a gente vai ter um trabalho de qualidade. Tu tá de parabéns, cara. Olha, quero dar os parabéns ao Senalvo. Vocês têm aí uma direção de qualidade, uma direção que trabalha, que veste a camiseta, um presidente que, olha, você bem sério, há muitos e muitos anos, eu não vi um presidente tão atuante, sabe? Tão assim, sabe, preocupado com as questões sociais. Isso é muito raro, gente. E quando acontece isso, a gente tem que valorizar. A gente tem que, sabe, vestir a camiseta junto. Porque quantas e quantas pessoas vocês, com esse trabalho que vocês estão procurando fazer, vocês não estão ajudando? Tu nem tem a imensidão disso, Clayton. Com o tempo é que tu vai acabar sabendo
o quanto esse trabalho que vocês fazem, ele é importante. E eu me coloco no teu lugar, porque se fosse presidente do Senal, também iria cobrar do Conselho Tutelar, de outras instituições, né, mais qualidade nos atendimentos, mais investimentos. Por isso que eu digo, tá de parabéns. Tá de parabéns à direção do Senalba, tá de parabéns ao presidente do Senalba, porque dá cara para bater, coisa que algumas instituições deveriam estar fazendo e não o fazem. Mas não esqueçam, vocês são conselheiros tutelares. Novas eleições virão e, provavelmente, quem não fizer o seu dever de casa, daqui a pouco a sociedade pode mandar para casa, né? Muito obrigado, Marcos, teu depoimento de hoje. Quero te agradecer muito aí e dizer que ficamos no aguardo para que, de repente, o Conselho Tutelar possa, né, falar aí, que a gente possa fazer uma nova live aí contigo e com o Conselho atual, para fazer esse bate-papo, porque o que a gente mais quer é que as entidades façam o seu trabalho, que trabalhem em rede e que o Conselho Tutelar tenha um trabalho fundamental. Eu quero agradecer aqui muito à Secretaria de Educação, a SMED, que foi numa audiência pública promovido pelo Conselho Tutelar, que a gente alinhou, só que agora nós não temos conseguido o próprio Conselho ir junto. Porque a SMED disse que quando nós precisarmos de um fiscal, é só nós dizer o dia para eles ali, as escolas não vão ficar sabendo que eles vão ir junto. Mas esse é o trabalho que o Conselho tem que fazer também, né? Tomara do contrário, é omissão. Do contrário, é omissão. E eu digo aqui, sabe que tu me conhece, né, Clayton? Do contrário, é omissão. Atenção, conselheiros tutelares. Prestem muito atenção nas ações de vocês. Porque daqui a pouco vocês podem ser denunciados, inclusive pelo próprio Senalba, que pode a qualquer momento, se quiser denunciar, é um direito de vocês, né? E daqui a pouco tem que se justificar lá para o Ministério Público, para o juiz, enfim, o porquê que não estão fazendo esse tipo de fiscalização nas instituições públicas. Isso é necessário, isso é importante, gente. Cuidem bem isso, porque daí, né, se faz um trabalho preventivo muito importante, que é o que o Senalba está fazendo. E parabéns para vocês, novamente, viu, Clayton? Vocês estão de parabéns. E a sociedade necessita de instituições assim, sérias, atuantes e combativas. Muito obrigado, Marcos. Um bom dia. Tudo de bom e vamos esperar novamente no futuro e fazer uma live com o Conselho aí e contigo para nós debater da tua época e como está agora aí. Um forte abraço. Será um prazer debater com os atuais conselheiros tutelares e trocar essas experiências, porque a gente, eu te falei, tem, né, modéstia à parte, uma boa experiência na área, e a gente, como você está tentando fazer, gostaria muito de ajudar essa instituição chamada Conselho Tutelar, para mostrar para a sociedade da importância que o Conselho Tutelar tem para todos nós. Muito obrigado, tudo de bom. Valeu, um abraço.